Agora, pra bater na minha mão, eu fui empurrado e ainda houve um desvio no meio do caminho pra bater, eu duvido que a regra, duvido que a regra beneficie o atacante. Mas aí o Simon falou exatamente isso, que esse caso, o árbitro deveria não ter marcado a falta. Vai embora. Você tá beneficiando quem fez a falta. Mas peraí, aí precisa mudar a regra, gente. Aí é descumprimento de regra. Não, então é isso que eu tô tentando explicar, mano. Isso daí, Facincani, isso daí deveria ser levado a pleito lá na FIFA, na International Board, pra substituir o que foi colocado. Mas é verdade, sim, na audiência lá dos caras. Você tem que modificar o que está escrito no livro. Você não pode, simplesmente, eu acho isso e vou aplicar de acordo com o que eu penso. Isso aí precisa ser realmente refeito. Tira esse painel aí, ô Murilo. Dá moral pra esses caras, não. Então, mas é isso que tá. Mas o livro não tá direto. O toque foi jogador. É isso que eu tô falando. Mas naquele lance, houve o benefício ao infrator justamente pela incapacidade do árbitro. Porque, repito, o lance de mão que acontece, aquele toque de mão, como ele deu vantagem e ele não tinha visto toque de mão, tudo se origina na falta, ele tem que chegar lá e falar, gente, o negócio é o seguinte, não posso validar o gol porque houve um toque de mão na bola e a regra não permite que essa jogada possa ser validada. Mas porém, o que gerou o toque de mão na bola foi uma falta que o jogador do Palmeiras sofreu. Então, falta pro Palmeiras da meia-lua. Ou então gol. Ou então assim, eu interpretei como vantagem, não dei a falta, gol. E segue o jogo. Gol. Acabou. E se tivesse dado gol, ninguém ia reclamar. Não. Ninguém ia reclamar. O VAR tem que ser usado. O VAR tem que ser usado. Entendeu? Agora, o VAR tem que ser usado? Tem que ser usado. E por que naquele lance que teve a mão na bola dentro da área do zagueiro do Inter, o lance do VAR? Isso é um problema. Você tem que perguntar pros caras. Ué, ninguém responde? Isso é interpretação. Esse lance é um lance que tem que ser revisado. Você não chega à conclusão. Por exemplo, o Mano, ele é legalista. A lei é fria. Não, às vezes ele fala que ele a lei é fria. Bateu na mão, falta. Entendeu? Então morreu a história pra ele. O Facincani tem uma outra leitura. Que essa mão na bola só aconteceu porque o jogador do Palmeiras, o William, foi empurrado pelo zagueiro do Internacional, o Klaus. Então se você anula esse gol, você tá beneficiando o cara que fez a falta. É difícil. Não é difícil, é fácil. Não é não. É fácil. Um atacante está indo em direção ao gol. O que move o futebol é o gol. O objetivo do futebol é o gol. O cara tá indo em direção ao gol. O cara sofre falta, o cara é derrubado, o cara é prejudicado, a bola sai, faz o gol. E o prejudicado é quem sofreu a falta e quem foi em direção ao gol. Isso é um absurdo. Vocês vão acabar com o futebol. Pra você. Não. A falta deveria ter... Tudo se origina na falta do Klaus. Se ele não deu a falta, dá o gol. Acabou, é gol. Tem a vantagem. É gol, ele deu a vantagem. A origem do cara ele faz assim. Ele faz assim. O que o Mano falou, ao dar a vantagem, a bola bate na mão do William. Entre a falta e o gol, tem que dar o gol. Velhão, segue o jogo, vai embora. Não, mas eu acho que... O que mais ele precisava fazer? Futebol é muito interpretativo. Quem? Futebol é muito interpretativo. Eu acho que nesse lance, se o árbitro interpreta, olha, se eu marcar, anular esse gol, eu vou ter... Exatamente. É a leitura do Facincani. Sim, mas quem tem a leitura do ele é soberano, ele é soberano. Esse lance é um lance ele poderia ir lá ver no VAR e confirmar o gol. Poderia também. Então, mas esse é um lance que tem gerado muita discussão, gente. E aí eu acho que... Mas deixa eu chamar o Gagliotti, nós estamos meia hora falando isso aí. Eu vou concluir o que eu queria dizer. Gente, peraí, deixa eu terminar. Cada um tem mais 40 minutos e a gente muda o assunto. Só vou falar uma frase. Quando existe uma discussão, inclusive de árbitros, porque se você rodar aí os canais esportivos, cada árbitro vai ter uma leitura com relação a esse lance. Eu acho que a partir do momento que existe essa interpretação, eu acho que o árbitro não pode ser condenado ao extremo, nem para um lado, nem para o outro, tá certo? Porque existe um debate, inclusive, de gente que já esteve no campo e com muita competência também. Então, veja, eu acho que esse tipo de discussão é um negócio que pro futebol é interessante, cara. Por mais que cada um tenha uma leitura diferente. Maravilha isso. Mas, por exemplo, você e o Facincani tiveram uma leitura, eu, o Sormani, o Flavinho e o Pascoal tivemos Sim, outra. mas eu vou discordar de você. Ele não pode ser condenado? Na minha opinião, pode sim. Ele prejudicou o Palmeiras, ele fez um mal ontem pro futebol. Lógico que eu posso condenar assim. Houve um toque de mão por parte do atacante do Palmeiras, mesmo que de forma involuntária, e a regra hoje determina que... Mas, mano, depois disso que o Facincani falou, a discussão tá indo, etc e tal, eu não tenho opinião formada sobre esse lance. Então, mas é um lance que não dá pra condenar o árbitro, entendeu? É um lance que gera muita... Dá pra condenar. Se dá o gol, você não condena o árbitro. Se você anula o gol,
Você condena. Só dá pra condenar pelo fato de ele ter reiniciado o jogo sem marcar falta. Dá pra condenar. Se ele tivesse dado o gol, a discussão hoje não era 0,1%, gente. Não, e outra. Gente, ele vai lá, consulta o VAR, ele chega e volta e fala assim, pra mim, gol. Não ia ter polêmica nenhuma. O que o Klaus tinha que fazer mais pra marcar uma falta? Olha só, o Klaus derruba o William, o Klaus põe a mão na bola, o Palmeiras faz o gol e o errado tá o... Exato, o William. Mas isso a gente gente, o árbitro. Ele deveria ter marcado vai acabar o futebol. Vai acabar. Vão transformar o futebol nessa porcaria que tá ficando aqui. A banana tá engolindo o macaco, tá tudo errado, cara. Vamos ver agora o discurso... Não é pra encerrar. Agora o discurso do Gagliotti... Aí, pra mim, ele exagerou. Até a página 3 eu concordei, depois exagerou. Vamos ver. Muitos lances, é só vocês fazerem um levantamento, muitos lances que o VAR não tem atuado em jogos do Flamengo, é fato. Isso é fato. Ontem foi um exemplo. O pênalti do Guerreiro, estou falando do Internacional no Maracanã, é outro. São coincidências, são fatos, mas que a gente tem que vir a público dizer. A gente não quer isso. A gente quer um futebol sério. Aí, Pascoalzinho, pra mim, aí o Gagliotti foi mal. Aí o Gagliotti jogou, apagou o incêndio com álcool, com gasolina. E não tem necessidade. Semana passada teve um pênalti, pra mim, o pênalti do Cruzeiro contra o Flamengo, não foi nada. Aí foi mal. Porque o Flamengo não tem. Briga pelo seu, não joga os outros. Não, você está dando um exemplo. Você está falando de um jogo, você está falando de outro. O Palmeiras, no jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil, teve um gol. Você lembra no passado? Lembra no passado, o Flamengo e. Foi no passado? Foi no passado, Flamengo e Vitória, que a bola foi na cara do Ilharão, não foi? Foi no passado, não foi? O Ilharão foi expulso. Não, Everton Ribeiro. Não foi expulso? Sim. A bola foi na cara dele. Mas ali não tinha VAR, né? Ainda não tinha VAR. Exatamente. Aí o VAR resolveria essa questão. Não teria sido expulso. Só para explicar, o Palmeiras na Copa do Brasil teve, no jogo contra o Internacional, teve um gol invalidado, o gol do Cuesta, claríssimo. Eles encontraram uma falta que não existiu. E o pênalti que foi marcado e depois foi revisto e tirado. Também teve isso. Agora, no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, teve um pênalti mal arbitrado, mal apitado. Não teve pênalti. No jogo contra o Internacional, Flamengo Internacional do Maracanã, teve um pênalti claro em cima do Guerreiro, não dado pela arbitragem. No jogo de final de semana, o Gabigol pisa no Daniel Alves, depois a gente vai falar sobre isso. O árbitro vem com cartão amarelo para dar para o Daniel Alves e não para o jogador do Flamengo, e depois alguém avisa ele, teve uma entrada dura do Gabriel. No meio do caminho ele vem com o cartão. Não foi simulação. Não, no meio do caminho ele vem para dar o cartão, entendendo que foi uma entrada com força desproporcional. Esse é o lance do Guerreiro. É o lance do Guerreiro no jogo contra o Flamengo no meio de semana. Pênalti. E na cara do cidadão, que eu falo na ele cara. Pode dar o pênalti porque ele está a menos de 3 metros do lance. Olha isso aí, gente. O árbitro está ali chegando na linha da grande área, ele está vendo o que aconteceu. Ele não deu pênalti. Você concorda com o Gagliotti, então? O quê? Não, eu não entro nessa situação. Sabe por quê? Em 2017, o Corinthians olha, tá duro pra ganhar do Corinthians. É duro ganhar do Corinthians, ninguém consegue ganhar. Em 2018, tá duro ganhar do Palmeiras, ninguém consegue ganhar. Em 2019, tá a mesma ladainha. Agora é o Flamengo. É a mesma ladainha, a conversa é a mesma. Alguém aqui, só vai mudando o personagem, a conversa é a mesma. Alguém nesta mesa maldita... Porque essa mesa é maldita. As pessoas se sentam aqui e elas fazem pacto. Alguém concorda com o Gagliotti ou não? Não, nesse sentido de campeonato armado, não. Mas em outro lado, eu enxergo que tem árbitro que faz questão de querer aparecer nesse tipo de polêmica. Não. A discussão agora é o Gagliotti falou que pro Flamengo é assim e pro Palmeiras é assado. Não, porque todo mundo é beneficiado e prejudicado alguma vez no campeonato. Flavinho fez cara de interrogação. Não, eu... Você mudou, hein? Você tá um café com leite, hein? Não, Pascoal? Grito, entendeu? Eu não grito. Agora aqui graça. Tá até de amarelo agora. Tá até de amarelo. Quando as pessoas começam a gritar, ficam Paz e amor. Muito histriônicas, eu prefiro só ouvir. Às vezes nem ouvir. Agora, tem árbitro... Posso falar, mas você já falou. Não, fala o Pipo. Ele já falou. Mas tá no maior chaco. Você tá sem porque eu tô assim isentão, meu amigo? Vai pescar. Vem pra mesa. Eu pesquei esse fim de semana. Pô, grande P. O peixe, namorado. É? Eu fiz um... Pegou o namorado. Olha, tá vendo? Ele fisgou o namorado nesse fim de semana. Novidade. Deve ter 1,90 m. Vamos ouvir o Mano Menezes. Não, Mano Menezes. Gagliotti. Mano Menezes. Bacrão desse tamanho,
O Pinto tem razão, vocês estão um chato. Não, Pinto. Vamos ouvir o Mano, você fala dos dois. Mano Menezes, você fala dos dois. A gente reviu o lance lá antes de vir aqui. Eu revi o lance antes de vir aqui falar com vocês. Na minha opinião, ele marcou depois na revisão a bola do Willian. O Willian, antes de a bola bater na mão, sofreu uma falta bem em frente à área, nós achamos isso também. Que ele viu que foi falta porque ele fez o sinal de vantagem. Então, pensamos, é muito complexo o lance, muito difícil, né? Porque de maneira nenhuma foi voluntário o lance e não é o lance de acabamento da jogada. Que me parece que a regra nova diz que você não pode fazer um gol com a mão. Mas ao sofrer uma falta e levar vantagem nisso, não está escrito em lugar nenhum. E é nítido que o Willian não teve nem intenção, nem nada com a bola que raspou em seu braço. Esse árbitro não conversa com ninguém, ele é mal educado, né? Vocês veem com frequência que o jogador tenta conversar com ele, ele faz assim com a mão, não deixa ninguém conversar com ele. Para isso eles têm bastante autoritarismo, né? Que a gente é contra. As decisões não estão sendo claras, as interferências não estão sendo claras, elas precisam ser claras. Claras para nós que participamos, claras para o torcedor que está vendo, porque senão daqui a pouco nós vamos... Não, exato, isso foi o erro dele. Mas ele... Bateu na mão, independente se a bola entrar ou não, é falta. Ele cita duas interpretações também, que ele achava que o lance era... a regra nova só dizia respeito a lances de preparação para o gol, né? E esse lance pode ser interpretado como que não fosse de preparação para o gol. É verdade, porque a bola passou, depois de bater na mão do Willian, passou por dois jogadores do Palmeiras, se não me engano, até chegar no gol. A bola cai pro Lucas Lima e ele toca e aí sai o gol. Pro Willian. Willian não, o que eu ia dizer é o seguinte, Bruno Henrique. O que eu ia dizer é o seguinte, sobre o Gagliotti e sobre eu não acho que esteja armado para o Flamengo, como não achava que estava armado para o Palmeiras, nem para o Corinthians, nada disso. Mas Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses times grandões, eles estão na mesma gaveta dos times mais beneficiados, estão mesmo. Então, quando há muita dúvida em qualquer lance, geralmente a balança pende para esses caras, para esses times grandões. Então, nesse sentido, eu acho que a reclamação do Maurício Gagliotti não no foi... Palmeiras e Flamengo, teve uma entrada do... O Palmeiras toda hora é beneficiado também por lances, quando há muito, de novo, quando há dúvida, interpretação, a balança pende para quem? Pro Novo Horizontino ou pro Palmeiras? Você concorda com isso, né? Uma coisa que eu acho que é assim... No Palmeiras e Flamengo... O Palmeiras está na mesma barca. No Palmeiras e Flamengo, o Bruno Henrique deu uma entrada, você lembra do Arrascaeta? Sim. Uma entrada que era para ter mais vermelho e também não deu. Tá, mas aí... Você falou também, não falou nada. Claro que eu falei, eu falei. Então, na mesma gaveta. Do Palmeiras, com leite, né? Cara, a partir do momento que entende-se que o futebol está contaminado porque está dirigido, porque está isso, porque está aquilo, gente, melhor fechar a porta. Um acabou com o futebol hoje. Você está mandando fechar a porta. Não, mas trabalhar no tempo. A partir do momento que o dirigente... Eu não vou fazer o nitro com o Flavinho. Peraí, gente. A partir do momento que o dirigente, ele compra esse discurso e passa para todo mundo, olha, o futebol está contaminado, olha, o futebol está dirigido. Gente, repito, o Palmeiras ele teve um lance ali de um gol do Inter... O Bruno Henrique, ele deu uma solada na Arrascaeta que merecia cartão vermelho também no jogo contra o Palmeiras aqui contra o Flamengo no Maracanã. Também não ouvi nenhum dirigente do Flamengo do Palmeiras falando isso. Aí teve um pênalti aí, claro, do Rodrigo Caio em cima do menino lá do Cruzeiro lá também, do Pedro Rocha, que também não foi. Aí teve um pênalti que foi pro Inter contra o Flamengo também. Então, gente, erros de arbitragem vão acontecer a favor e contra. Vamos parar com esse mimimi, tá certo? Com essa esculhambação de toda hora. Ai, porque o campeonato tá dirigido. Ai, porque o campeonato tá direcionado. Porque quando é no dos outros, aí o pessoal grita. Agora, quando é no meu, ninguém fala nada. Então o negócio é o seguinte, tenham personalidade. Vamos parar com esse pouco. Eu não acho que também é diferente. Aí você pergunta pro Flavinho, agora ele virou o poeta das trevas. Fala. Concordou, discordou. E não fala nada. WhatsApp. É a arte de dizer sem falar nada. WhatsApp, papito. Boa tarde, pessoal do Fox Sport Rádio, tudo bem? Pimpio, parabéns, viu? Não cabe interpretação, tem que ser parado, é falta. Uma infração não anula a outra. O Klaus fez falta, sim, então o árbitro errou somente em não marcar a falta, mas o gol foi anulado legalmente. Um abraço para vocês aí, até mais.
Um abraço. Agora, a última pergunta desse tema aqui. Porque as pessoas estão perplexas com você, Pipo. Portanto, não é falta. Igor Canamaro. E aí a bola tocou na mão, então é falta. Igor Canamaro. Ô, Benja. Você tem razão, Igor Canamaro. Ele se esconde. Nós estamos tentando. Ele se esconde atrás desse negócio do VAR quando o Pipo não quer falar sobre um assunto que é em cima dele. Que assunto? Ô, Benja, o Pipo não vai falar nada do Lucas Lima? Como ele está jogando bem com o Mano Menezes? Como mudou o jogo contra o Inter? O Pascoal estava certo o tempo todo sobre o Lucas Lima. Dá o Oscar pro Pascoal e chupa Pipo. Pablo Alviverde. Aí, Pipo. Melhorou. Não vai falar nada do Lucas Lima. Pera. Aí, Pipo, não vai falar nada do Lucas Lima? Tô falando, você vai deixar eu falar? Calma, em cima. Aí você eu não vou falar. Aí você tá assim, você não vai falar nada? Você vai falar nada. Aí eu começo a falar, não, mas não sei o que, não sei o que. Calma, tem mais gente, calma. Então tá bom, se tem mais gente que fala do Lucas Lima, você quer que eu falo já pra todos? Aí você já lê. Já pra resumir. O Wagner da Turiaçu. É? Aí, Facincani, você só sabe cornetar. Na hora de elogiar o Lucas Lima, fica quieto. Vanderlei, o quê? Underline Tupi. Aí, Pipinho, não viu o jogo do Palmeiras não ou tá fazendo de conta que não quer falar do Lucas Lima? O assunto era o VAR. Não era. Era só a gente você... Estamos aqui há 47 minutos exatamente falando sobre o VAR. Aí se eu entro pra falar do Lucas Lima, vocês me dão uma porrada porque não tem nada a ver com a sua. Bom, não quer falar, vamos falar então agora de... Aí não gosta de falar do Lucas Lima, do Ilharão. O Corinthians... O golaço que ele fez, né? Ele fez o gol e não comemorou. Por quê? Ele tá bravo com quem? Porque ele tomou a dura do Felipe Melo. Quando perdeu o gol cara a cara com o goleiro, ele ficou cara a cara com o goleiro e perdeu o gol. E o Felipe Melo saiu gesticulando com ele. Então ele fez o gol e não reclamou. Ele não comemorou. Ele foi andando pro meio do campo. Ele tá bravo por ficar no banco. Não tá. Sem merecer também. Isso antes de começar o jogo... Esse cara não... Os assuntos você não gosta de tocar. Boa. Vamos falar antes de começar. Não tem ninguém no Palmeiras que joga no ataque que é melhor que esse cara. Não tem. Também não tem. Mas o cara é banco. Antes de começar o jogo, ele faz as três funções da frente. Joga pelo lado, começar o jogo, o Mano Menezes deu uma entrevista antes de começar o jogo e disse... Eu gosto do repórter. Ele disse assim... O William fica no banco porque é uma recomendação, porque ele jogou 5 partidas seguidas e ele está voltando de lesão. Então é necessário que ele fique um pouco, mas ele deve entrar ao longo da partida. Então ele foi poupado então nós vamos esperar ao longo da partida. Tá bom, beleza. Então nós vamos esperar a declaração do tempo passar. Então se daqui 4 rodadas ele continuar no banco, aí você escuta. Porque não há comparação. Você tem razão. Não tem termo de comparação dele com o Johan. Não dá. Não tem termo. O cara não pode ser banco. Não dá. O Johan não. Comparação. O Johan é bom menino, bom jogador, tudo pra evoluir. Mas o William já tá pronto. O William, quando ele não faz o gol, ele dá o passe pro gol. Ele tá sempre envolvido. O William é um jogadoraço, sensacional. O William é um baita jogador. Neymar é o quê? Neymar é sensacional. É o craque. Neymar é espetacular. O Neymar é espetacular. E o Arouca? E o Arouca? O Arouca foi bom jogador. O Arouca superou o Corró. O Arouca ajudou muito o Santos, como foi necessário. Só para dizer o seguinte: vamos, gente. O William não comemorou porque tomou a dura do Felipe Melo. Foi por isso. O Felipe Melo escancarou com ele. Perdeu o gol, faz o gol, caramba, aquelas coisas. Uma pena, porque ele fez um golaço. Agora, quando o Palmeiras vai ter um lateral direito? O cara vai reclamar. Eu queria saber quando vai ter um lateral direito. Fábio Sormani, o Vasco foi prejudicado pra você? Não, beijo. O lance, eu vou até botar o óculos aqui. Não. Pra mim não tem impedimento nenhum. Eu achei que tá um pouquinho à frente, hein? Pra mim não tem impedimento. É a mão. Pra mim tem um pé de um jogador do Corinthians habilitando o Wesley. Pra mim, o gol foi normal. Agora, eu posso olhar de novo aqui e ver um impedimento. Mas quem é que tá as várias vezes que eu vi o jogo, esse lance, pra mim o gol foi legal. Mas, ô Sormani, não é a mão que tá habilitando, porque a mão, ela tá cruzada ali um pouco pra frente da linha vermelha, onde tá posicionado ali naquela... Linha vermelha ou linha amarela? Não, linha vermelha e azul. Tem uma imagem ali de linha azul, que é o último homem do Corinthians, e tem uma imagem aí frisando a linha vermelha, que tá, teoricamente, assinalando onde tá o último posicionamento do jogador do Vasco. A parte da mão, Pascoal, ela tá à frente da linha vermelha. Então não é o lance da mão que tá habilitando o jogador. Então por isso que eu acho que não foi impedimento. Eu fiquei com a impressão de que ele marcou... Que tava um pouco à frente. Não, que ele marca é a mão. A mão você tem que movimentar o corpo. Não é a mão. A mão tá à frente da linha vermelha. A mão você não pode fazer gol com a mão, você não pode conduzir a bola com a mão, que é falta. Perfeito? Com a mão não conta. Com a mão não conta. Então, nesse lance, se você, nesse ângulo... Não, ainda dá pra... Tem que falar uma mão na frente e o gol é anulado. Volta lá. Aí, Murilo. É uma regra... Segura aí, ó. Gente, o futebol isso tá se daqui, jumentizando, eu achava que isso daqui, ó,
estava beneficiando. Mas esse é o braço. Quem tá em casa não tá vendo o que você tá fazendo. Não adianta. Você tá em pé, não tá. A gente tem que dar pra segurar a imagem aí, Murilo. Sai, Sormani, não dá. Isso aí onde você tá, não dá. Não, porque... Olha aqui. Olha lá. Gente. Tá vendo aqui, ó? Futebol. Eu achava que era um pé. Futebol. Mesma linha do tronco. Não dá, Sormani. Futebol é gol. Isso é de uma imbecilidade, de uma idiotice. Nós estamos discutindo se tem um pé, um dedo, uma mão. Mas, ô, bem, olha lá, ó. Isso não para, Sormani. Não dá. Dá uma olhada. Sormani, não dá. Porque isso daqui, ó. Isso daqui é um braço. É um braço. Não é uma perna. Então, o L tá de fato impedido. Tem razão. Ó, inclusive, Pascoal, pode olhar, ó. A mão, Sormani. Ó, a linha Você também vermelha. achava a mesma coisa? Eu também achei Não, mas que era um ó, pé. a linha vermelha, gente, detecta ali onde tá o último jogador do Vasco, ali numa condição de poder fazer o gol. É o braço. Mas é que tá, Pascoal. A mão, ela tá um pouco pra frente da linha vermelha. Então não é a mão que tá caracterizando ali. É o tronco dele. Exato, é o próprio tronco dele. Porque o Luxemburgo também, ele Tem que dar o gol, pô. Mas é que tá, Benja, não tem que dar o gol. Acho que tem. O impedimento é a regra mais inteligente do futebol. O Luxemburgo, depois do jogo, ele dá uma entrevista coletiva falando, então, o que caracterizou ou não o impedimento é o pé. Não é o pé, Luxemburgo, é qualquer parte habilitada que possa fazer o gol. Desde que não seja o braço ou a mão. Pode ser o joelho, pode ser o ombro, pode ser o tronco. Então, independente do pé estar atrás, você está inclinado com o tronco para frente, a cabeça ela dá ou não dá a condição de impedimento, Luxemburgo. Isso daí é desconhecimento da regra. Não, é verdade. Eu pensei que era um pé ali. Eu achava que aquilo que eu estava vendo era um pé. Por isso que eu achei que não estava. Mas o que eu achava que era um pé e que habilita... É o quê? É o braço. Putz. Entendeu? E o braço não tira a condição de impedimento. Não tira a condição de impedimento, ou não dá a exatamente. condição de impedimento. Ó, não quer acabar com o impedimento? Acaba com o impedimento dentro da área. Pronto. Aí fica queimada, Benja. Não, é ótimo. Ótimo, que termine 6x3, 6x4. Gente, tem uma regra que é chata, é impedimento. É a regra mais inteligente de todos os esportes, cara. A regra mais... Para que você possa explorar a lei do impedimento, explorar, você pode ter inteligente. Não, então os videogames, parece que os videogames hoje gera muito mais coisa que futebol. Gente, o futebol tá chato. Tá chato essa porcaria aí. Olha, são 2 horas da tarde aqui, já discutimos 1 hora o VAR do Inter, agora o VAR do Vasco. Isso levou quase 7 minutos para decidir. Isso é um absurdo. E quase 7 minutos. Vai em direção ao goleiro. Ele vai na direção do goleiro e ele não tá parado. Ele vai em direção ao goleiro para ficar entre o goleiro e a bola. Não, e o toque sutil que ele dá, Sormani, ele desequilibra o goleiro. Porque por mais sutil que possa ser o toque, é um goleiro que tá saindo numa condição ali que ele tá tomando tranco, isso daí mexe. Ele dá uma de Miguel, ele vai ali... Miguel não, Fernando Miguel. Ele dá o Miguel e vai assim, ó, tudo, né? Não foi. Olha, podia ter sido 4x2, 4x3, 3x3, olha a porcaria que é. Os 3 lances de gol foram muito bem anulados. Também acho. O problema todo do VAR aí nesse jogo do Corinthians foi a demora, só isso. O gol que o Manuel participa, ele faz falta. O gol do Wesley, eu tô vendo aqui agora, estava impedido. E o gol do Jadson, no início da jogada, é o Matheus Vital, né? Matheus Vital tá tá impedido. voltando. Então, as 3 vezes que o VAR foi acionado, ele agiu de maneira correta. Cara, voltar lá no início da jogada, porque isso é ridículo, velho. Tem que ser revisado. Isso é ridículo. Mas, Benjamin, tem que ser revisado. É ridículo, é chato. Cumprir a norma. É chato. Não consegue revisar com... Não, o esporte sai gol toda hora. Sempre vai ter num lance de gol um negocinho ali, um negocinho lá, e você vai acabar anulando muito gol. Eu sou contra o VAR. Eu sou contra. Puta, se manifestou. Olha, e você concordando com o Ben já quer dizer que você já tá errado, hein? É verdade. Já começou errado. Mas a minha motivação é outra. Não é porque eu acho que são todos ruins, incompetentes. Blá, blá, não, eu não falei só isso. No Brasil, você tira a graça. É pela filosofia, pela filosofia. Por que na Alemanha não dá esse buchicho todo? Né? Porque o comportamento do atleta lá e do árbitro é diferente também, né? Mas aí que futebol lá é diferente com ou sem VAR. Uma outra coisa e não o VAR. Lá na Alemanha, com ou sem VAR. Esporte é o mesmo. Esporte é o mesmo. Mas com ou sem VAR, o comportamento é diferente. Mas aí nós vamos pra Copa do Mundo, como é que faz? Flavinho, no custo-benefício, o VAR ele tem acertado muito mais do que errado. Isso aí é matemática. Nesse jogo aí, por exemplo, ele acertou as 3. O VAR ele é muito mais, mas é que tá. O erro ele sempre se sobressai aos acertos. Eu não aguento mais falar de VAR. Ô, Pascoal, deixa eu dizer um negócio pra você. O Matheus Vital não pode ser, é constrangedor. O Matheus Vital voando. Você vê o moleque entra em campo, Matheus Vital, Pedrinho, Matheus Vital. Como é que o Matheus Vital pode ser reserva do Sornosa? Ele tá chateado com o treinador ainda, né? Pô, eu estaria chateado com o mundo. Corinthians.com.br. Não, isso aqui é um programa. O Corinthians tem e-mail ou é Gmail? Porque Lógico não sei que se ele paga servidor. O Corinthians... Ou é Hotmail? O servidor do Corinthians é o mesmo do Pentágono, se fecha. O Corinthians, o técnico do Corinthians, o Carille, gostou da produção do Sornosa na partida de meio de semana e por isso repetiu o Sornosa como armador.
E isso, não só essa manifestação Cara, o Sornosa deve ser vizinho de porta. O que você achou da atuação do Sornosa? A produção da semana também foi normal. Fraca, ruim, jogou mal. Você é brother do cara. Não, jogou mal. Ué, você tá dando uma alisada pro Sornosa. É brincadeira, eu acho o Matheus Vital... Pascoal, essa pergunta aí é brincadeira, né? De alguém da produção? Não, aí cada um pergunta o que quiser. Eu muito mais jogador do que o Sornosa. É muita diferença. Muita diferença. Tem como diz o Sormani, tem um gap. É a diferença. Você separa uma coisa, não se juntam. Não se juntam. Agora. Você tá dando uma alisada pro Sornosa, hein? Nossa Senhora. Ele me cutucou. Daqui a pouco ele tá falando que o Sornosa ele vai falar que é o novo Zico. Não, continua teu negócio. Ele tá querendo provocar. Muito mais jogador que o Sornosa. E vive um momento muito melhor. É inadmissível. Agora, você vai criticar o treinador? Ele tirou. O Bocelli também jogou nada, conta nada pra ninguém. A bola não chega no cara, Pascoal. Jogou nada, hein? A bola não chega. Jogou nada, hein? A bola não queria que quem tocasse pelo Sornosa? Aí entra. Aí o cidadão pede pro cara fazer um bolo. Se você não levar açúcar e chocolate pro cara, o cara faz um bolo como, Pascoal? A bola não chega no Bocelli. O Bocelli ele critica. O Sornosa ele paga o pau. Jogou muito mal. O Corinthians jogou mal. Castrado ofensivamente, Pascoal. Agora, Corinthians foi castrado, é isso? Um por vez. O treinador do Corinthians, o Carille, adotou a sua filosofia. O que o senhor diz aqui todo dia, o Carille falou na entrevista ontem. Jogamos mal, mas ganhamos. O importante é somar pontos. Continuamos jogando mal, mas ganhamos. O senhor deveria discordar e dar uma Eu raquetada no discordo técnico. frontalmente. O Corinthians não tem produção ofensiva. O time do Corinthians não sabe o que fazer quando tem a bola. O time do Corinthians tem muitas eficiências. É o futebol mais tântrico do Brasil. Depende do Cleison dar uma arrancada pela direita. Depende. No primeiro tempo, sabe o chute que valeu? Foi o do Pedrinho que o goleiro pegou. Os dois, né? Um chute no gol, Corinthians no primeiro tempo. Não, 2 chutes. Da meia-lua ele tentou pegar de cobertura também no gol. Mas foi fora. No Se gol, não fosse o Cássio, se não fosse o Cássio. Miguel. Gente, Tá salvou o Corinthians do Cássio naquela bola no final do jogo. finalzinho do jogo, bateu no Cleiton e... Teve duas. Teve aquela... ontem completamente travado. Ontem o meu campo no Corinthians é Ramiro, alguma novidade? Pra calar os críticos. Não, peraí, que alguém me ligou. Alô? Peraí. Alô? Ralf. Alô, quem é? Olha, ele tá no ar. Não, olha, sobre o Lucas Lima ele já não quis falar. Não, olha, sobre o Lucas Lima ele não quis falar. Sobre o Ralf? Sobre o Ralf? Tá vendo? Sobre o Ralf? Você é idiota, né? Pera, só um minuto. Dá meu telefone. Ô, Pipo, o pessoal tá perguntando que do Lucas Lima você já deu... O pano não, ele passou uma lona. Sobre Ralf, você assistiu o jogo ontem? Por que você devolve o telefone dele em 5 minutos e o meu você devolve 6 da tarde? Porque a gente tem que respeitar, ele tem dado de ser seu pai. Qual o problema? Não muda nada. Olha, tá vendo? Viu? Tudo isso é pra não falar do Ralf. Só fiz um Já não falou do Lucas Lima? Ralf jogou muito bem. Peraí, Ralf, eu sou roubado aqui no programa. Não precisa de Ramiro, não precisa de segundo volante. O Ralf dá conta. Peraí, produção. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O Vasco teve produção, fecha agora no passador de pano Mor. Cadê o nosso que o Brasil quer ouvir sobre Ralf. O Ralf fez um bom jogo ontem, fez o gol. Aliás, vai fazer um gol agora daqui a 6 anos. Agora, o problema todo é o seguinte... Você tem que dar o troféu pra ele, você não consegue andar. Não, posso dar sim, ó. Ainda pra mim, é um jogador que trava muito a série de bola do Corinthians. Ô, mano, você vai deixar? Não, tô esperando ele terminar. Não espera. Eu poderia até concordar com ele. Primeira vez que ele chegou na frente em 10 anos. Primeira vez que ele chegou passou no meu campo em 10 anos. Não, faça encane. Eu tô falando isso. Eu acho assim. Só um minuto. É nítido, Sormani. Não, melhor não. É nítido que o Pipo não assiste jogos do Corinthians há muito tempo. Sim. É nítido. É nítido. Porque o Ralf é um monstro de jogador. O Ralf tá na história do Corinthians. Sim. Ontem o Ralf foi o melhor jogador do Corinthians. O Ralf jogou muito. Toda vez, o Ralf é um monstro. O Ralf, ele tá parecendo um hebreu saindo do Egito. Ele tá sendo perseguido pelo Facincani. Claro que não. É histórico. Nós ficamos 40 anos no deserto. Verdade. E ele tá 40 anos pegando... Coitado do Ralf. Nem a pau, claro que não. O Ralf pra mim foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians agora. Só não acho que hoje ele seja esse jogador intocável. Seja! Flavinho! Pede o VAR. Não falei de novo. Ele faz tudo isso é pra ele não elogiar o Ralf. Você vê que a jogada aí,
E ele tá bem posicionado. Começa com ele. Ele tá bem posicionado porque ele pega esse rebote. Olha o detalhe, tá bem posicionado. Já tocou direitinho com a perna esquerda. Que não é a perna boa dele. Toca nele. Não, ontem eu tenho a mesma visão do Ralf que o Facincani tem. Visão Mas ontem ele jogou muito bem. Sim. Muito bem. E a gente tem que reconhecer isso, gente. Mas, ó, os caras comemoraram de novo sozinho ali. O Ralf, gente, o Ralf ele não tem como principal característica, porque se eu não me engano, o outro gol que o Ralf marcou, apesar de ele ter dado aquele chute na trave contra o Flamengo no Maracanã, mas aí, Sormani, o Ralf só vai pra frente no momento de Bozelli não jogou nada, né, o Pascoal? A função do Ralf é ficar na frente da área, Deu gol tá pro certo? Ralf, Protegendo ali o Gil e o Manuel. O Ralf também. O Ralf ele só vai pra frente ali buscando uma condição de ataque quando o Corinthians está realmente precisando muito da presença de mais um cara lá no meio. O Corinthians é um time extremamente deficitário na parte ofensiva. O Corinthians é o time que pratica o time... Dá prejuízo, né? Não, mas é verdade. Só toma prejuízo. O Corinthians ele não cria na parte ofensiva. O Corinthians é o time do Brasil que pratica o futebol tântrico. Ou seja, ele passa perto, mas não penetra. O que é isso? É verdade. Olha aí, é de verdade. novo, Ben. O Carille, ele tem um déficit tático na parte ofensiva do campo que é impressionante. O time do Corinthians, ele pouco cria. O Corinthians, ele não consegue articular jogadas. O Corinthians, ele não tem rapidez para envolver o adversário e criar começa no volante. Jogar. Mas é que não é só o volante. O Sornosa é um meia, o Facincani, que na boa, cara... Não existe. Eu concordo com você. Nem ele e o Ramiro hoje existem no futebol. E eu não sei o porquê. O Carille persegue o Matheus Vital. Porque depois daquela declaração que o Matheus Vital deu... Depois daquilo. Inclusive o Matheus Vital, eu acho que ele foi repreendido no vestiário, Sormani, porque quando ele sai do campo, ele critica ali, ele fala, não gostei, fiquei chateado, etc e tal. O Carille vem na entrevista coletiva, ele dá uma declaração, inclusive, irônica com relação ao fato do Matheus Vital não ter gostado. Nós temos aí. Time. E depois o Matheus Vital, na saída para ir pro ônibus, ele fala, eu fui induzido, porque o repórter aí, um colega de vocês, me fez acreditar que o Carille falou alguma coisa que ele não disse. E o Matheus Vital, ele foi instruído no vestiário para parar com essa polêmica. Mas, Matheus Vital, eu acho que você tá certo. Você tá certo na sua insatisfação. Você é um cara que tem contribuído muito quando você entra em campo. A gente vai ouvir. O Matheus Jesus fez o quê? A gente vai ouvir essa história. A gente vai ouvir os dois agora. Nós vamos ouvir o Carille e nós vamos ouvir o Jesus. Matheus Vital, mas antes o senhor de laranja. Fala aqui. Senhor de laranja. O avatar do Rodrigo. Pergunta pro Pascoal quem deu o passe pro Ralf fazer o gol depois de fazer um belíssimo... Pera! Pergunta ao Pascoal quem deu passe pro Ralf fazer o gol depois de fazer um belíssimo pivô, prendendo 3 defensores do Vasco. Pascoal, para de pegar no pé, Bozelli é muito bola. PS, pede pro Sormani voltar com a barba que fica mais europeu. Eu também acho. Tá escrito a mentira. Mas esse aqui é todo dia lá na chefia, ficar reclamando. O Sormani tá mal, o próximo é o Pipo. Aqui, ó. O próximo é o Pipo que vai tirar. Aí o chefe mandou cortar a barba, que você fala. Não, mas o Facincani é liminar, cara. Ele mostrou uma foto dele sem barba no juiz e ganhou a liminar na hora. Eu tenho, se vocês quiserem, eu tenho um acervo de fotos. Eu sou o cara que mais tem fotos do Pipinho no mundo, sou eu. Mó cara de cavalo. Você quer que ponha? Eu tenho. Eu acho que ele não quer. Eu acho que não. Então eu vou mandar pra produção. No negócio do sobre o Bozelli, por favor. O Bozelli jogou mal, ponto. O gol do Corinthians sai do pé dele. Uma bola. 1-0. O Sornosa tá jogando mal e tá jogando como titular do Corinthians. Mas a bola não chega no Bozelli, Pascoal. Eu acho que é ruim criticar o jogador quando a bola não chega. Aí quando chegou, saiu o gol. Disse na entrevista coletiva, o Bozelli está entre os jogadores que jogaram mal. Faz 10 meses que toda vez ele vai pra coletiva falar que o time tá mal. Exatamente. Isso enche o saco. Brincadeira, esse é o técnico que você tá falando. Isso é o mais importante. Olha, não jogamos bem, mas tá bom. Não jogamos bem, mas... Não jogou bem. Toda hora não joga bem. Aí quando precisa jogar bem, perde. E ele fica... Brincadeira. A declaração dele, ele joga nas costas do jogador o mau desempenho do Corinthians. Toda hora. Porque ele fala, foi o Bozelli, né, que falou, Bozelli... assim como todo time, não jogou bem. Ele jamais... Ele deve estar... Sinceramente... Ele é assim, eu ganho, nós empatamos e vocês... Exatamente. Isso pesa, porque outra vez os caras do Corinthians fazem o gol e comemoram... Ninguém aguenta mais ele, Outro dia um cara mandou uma coletânea de gols do Corinthians na arena, nunca comemoram com o Carille. Não é de agora, nem quando foi campeão brasileiro. Não, mas agora tá muito evidente. Não, mas no campeão brasileiro também, os jogadores comemoram entre eles. O lance do Wagner Love... Os caras mandaram uma coletânea de gols. O que mais tem em rede social hoje é advogado de time, cara. Não, mas são imagens. O lance do A observação do Pascoal a imagem do Wagner Love chamando os caras, vem pra cá. Veja, na semana passada... É evidente. Conversei com ontem o Ralf fez o gol, os caras foram comemorar na bandeirinha de escanteio. Na semana passada...
Você acha que os caras estão felizes? Eles vão declarar que não. Não tem nada disso, aqui tá tudo bom, tá tudo ótimo, maravilhoso. Aí o diretor de futebol do Corinthians senta do lado do Wagner Love, a entrevista coletiva inteirinha, e não fala uma palavra. Quem não fala? Quem? Duílio? É o Duílio, sexta-feira passada. Mas a entrevista era do Wagner Love. Sim, mas pra que ele sentou do lado? Do lado ali, ele poderia ser. Ele sentou do lado? Ele sentou ali pra dar apoio ao elenco. Tô junto. Nós que somos jornalistas entendemos assim. Talvez vocês em casa pensam de outra forma. É letra. O cara dá uma letra. A letra não é só falar. A letra é o gesto, gente, é a manifestação. O próprio Andrés, ele falou que não gostou das declarações do Carille. Ele falou que o técnico do Corinthians foi infeliz ao ter declarado o que ele declarou. O Corinthians só não mudou o treinador porque não há no mercado absolutamente nada disponível para que faça o Corinthians mudar de patamar. Não há. Faça. Ó, não é informação, não. O Andrés nunca, tô falando pra vocês, ele nunca pensou em mandar embora o Carille. Benja, porque não tem ninguém, Benja. Ele nunca pensou. Tudo bem, Benja, você vai tirar o Carille agora pra colocar quem? O Jair Ventura de novo, pra colocar o Oswaldo? O Levir Coupe? Não vai adiantar nada. Agora, final do ano... O Mano Menezes, quando saiu do Cruzeiro, todo mundo falou, olha, o Mano tá indo pro Corinthians. Eu falei, não tá. Não, porque o Corinthians estava em disputa na Sul-Americana. A informação é essa mesmo. Estava em disputa. Dele ser substituído, sim. Inclusive, quando eu declarei isso, eu recebi uma informação, falou, lá dentro, gente graúda pensa igual a você. Lá, eu acho que o Mano Menezes só não foi pro Corinthians por uma questão de time. É o que o Facicani falou, estava ali no meio da disputa da Sul-Americana. Se o Mano não tivesse sido contratado, se o Filipão não tivesse saído do Palmeiras ali e tal, naquele momento, a eliminação do Corinthians na Sul-Americana, e se o Mano tivesse disponível, eu também acho que ele seria trocado. Eu também acho que nem agora vai ter o Mano. Agora não tem mais. Eu entendo que o Carille... Eu acho que não viram. Eu vou te dizer, algumas pessoas com quem eu conversei. O Benja é muito bem informado de Corinthians também. Cada um tem seu lado para ouvir as coisas. Na semana passada, a última vez que eu falei com algumas pessoas lá, o pensamento era esse, e que só fica até o final do ano porque o mercado hoje não apresenta nada. Só que tem dois nomes que o Corinthians, sabe, é bem elogiado lá dentro. Justamente porque há uma possibilidade desses caras não continuarem no ano que vem onde estão. O Thiago Nunes, o Atlético Paranaense, e o Odair como internacional. Eu ouvi o Thiago Nunes. Nenhum dos dois. O Odair foi vaiado ontem. O Odair foi vaiado. Não há nenhuma certeza. Esses dois nomes, podem colocar, esses dois nomes, o Thiago Nunes e o Odair Hellmann, agradam a pessoas que estão no Corinthians hoje. Não estou aqui derrubando o cara, não é isso, mas eu acho muito complicado, pelo jeito que a coisa está caminhando, a forma como o Carille tem lidado com o elenco e com as deficiências dele, isso tem minado demais o próprio trabalho do Carille com os jogadores do Corinthians. Isso na diretoria cada vez pega pior, e para o final do ano, porque, repito, agora não há o que no mercado faça o Corinthians trocar o Carille. Para o final do ano, eu acho muito difícil a permanência dele para o Corinthians. Eu acho muito difícil. Mas isso é uma informação ou é um achômetro? É informação minha. Não, mas eu acho muito difícil, Benja, o Thiago Nunes não trabalhar em São Paulo em 2020. O Thiago Nunes é um técnico que interessa internamente aí, não só o Corinthians, mas outros times do futebol paulista, cara. O contrato do Thiago Nunes... O Palmeiras acabou de contratar o Mano Menezes, não é? Não é o Palmeiras. O São Paulo acabou de contratar o Diniz. Interessa muito o São Paulo também. Se o Diniz não fizer um bom trabalho até o término do Campeonato Brasileiro, corre-se o risco... mas é um erro. Você vê com o Daniel Alves. Imagina, nós estamos em outubro. Seria um erro do Thiago Nunes também. Outubro, novembro, e 2 meses e meio. O Thiago Nunes, Sormani, ele foi sondado pelo São Paulo nessa janela agora, quando houve a queda mesmo aí do técnico do São Paulo, Cuca. E o Thiago Nunes não quis acertar com o São Paulo, justamente por ele não querer largar um trabalho já no Atlético Paranaense. Fez muito bem. Em curso. Ele poderia, talvez, avaliar essa situação a partir de janeiro. Escuta, o Daniel Alves... E eu sou Daniel Alves, fica no Atlético para o ano que vem. Daniel Alves, o Volpe, Pablo, quem é outro? Acabou? O Hernanes. Esses caras referendaram o Reinaldo. O Fernando Diniz. Você acha que o cara vai trocar o Fernando Diniz? Os caras referendaram. Daqui a pouco eu vou falar São Paulo. Vamos ouvir agora. Põe eles para treinar o time. Agora o Daniel Interno para treinar o time. Fábio Carille e falando sobre Matheus Vital e Matheus Vital. Vamos ver. Conversei com ele quando eu decidi tirar. Conversei com ele e com o Gabriel juntos. Que bom que ele ficou chateado, cara. Que bom, né? Atleta que sai e tá tudo bom, não é perfil de campeão, não é perfil de vencedor. A gente tem visto aí jogadores buscando seu espaço. O Gustavo começou como titular o ano, fazendo gol, machucou, perdeu espaço, tem trabalhado.
Que bom que fique chateado. O importante é que não tem desrespeito. Eu respeitando eles, eles me respeitando e respeitando as minhas ideias, isso é o mais importante. A partir do momento que o jogador sai, não está jogando e está contente, alguma coisa está errada. Não, cara, primeiro que no elenco como o Corinthians não tem titular absoluto. Nosso elenco é recheado de jogadores qualificados, então assim que o Carille decidir botar um ou botar outro, tenho certeza que vão estar respondendo à altura. E, cara, eu fiquei chateado. Foi quando eu saí aqui na Zona Mista, um dos colegas de vocês, que eu não me lembro, falou que o Carille tinha falado que eu e Pedrinho tinham me sentido a pressão. E na hora eu fiquei chateado, eu falei, pô, fiquei meio baqueado assim, mas depois chegando em casa eu vi a entrevista e não foi nada disso que ele tinha falado pra mim. Me pegou até de surpresa, acho que foi maldosa a pergunta dele. E isso como eu falei, é passado. Tenho certeza que eu não saí também da equipe por causa disso, até porque eu não falei nada demais. E ele achou que no momento era melhor botar o Sornosa ou botar outro jogador e me tirar, até que tirou o Gabriel também. Acho que no momento ele achou que era melhor pro Corinthians. Então eu tenho isso na minha cabeça, não tem nada de... porque eu dei entrevista que eu falei isso, falei aquilo, tudo balela. Olha, eu continuo falando, velho, o Matheus Vital ser reserva do Sornosa, o mundo tem que acabar hoje. Mas é um absurdo mesmo. Inclusive, o Matheus Vital, cara, com todo respeito a ele, na saída do campo ontem, ele teve um discurso. Indo pro ônibus, depois de tomar banho, ele teve outro. Porque o negócio é o seguinte, o Matheus Vital, ele falou, a pergunta do repórter aqui foi até maldosa, porque ele colocou um termo lá que o Carille não utilizou. Utilizou sim, Matheus Vital, você sabe disso. Tanto que você teve muito tempo para poder ouvir o que o Carille falou, porque essa partida aconteceu há 15 dias, praticamente, um pouco menos. O primeiro jogo, depois aí da porrada que o Corinthians tomou no jogo de ida do Del Valle, 2-0 pros caras. Você ouviu os caras, hein, Benjamin? Se fosse, por exemplo, um time brasileiro. Só um minuto, ô mano, precisa desligar o Jô aí? Quer mandar um abraço pro Jô, mano? O Jô? Não, mano é ele. Faz o mano, olha você. Você fazer o mano. Porra. Ô, mano, já pra encerrar a entrevista com o Jô aí, manda aquele recado pra final. Jô, tá ligado que... Pô, sucesso aí pra você, faz um pra nós, porque temos que... Vamos jogar churrasco aí com o coração. Gol dos caras. Valeu. Por exemplo, tem que ter VAR. Não, deixa eu te falar, ó, aqui, ó, eu não sou clubista, tá ligado? Eu sou imparcial, tá ligado? E o negócio é o seguinte, meu... Você tem identificação com algum clube? Não, não tem identificação nenhuma, tá ligado? Mas, pô, vamos lá, Corinthians, caramba. Por que você canta toda hora aquela música? Não, agora acontece o seguinte, velho, foi 1-0... Gol do Del Valle. Mas os caras foram pra cima, tá ligado? Mas não tem nada a ver de clubismo, não, tá ligado? Os caras foram pra cima, mas nós fomos lá e caixa dos caras. Coloquei no condicional aqui, porque era Brasil contra o... É verdade, no caso era Brasil e Equador. Se fosse, por exemplo, o Atlético Mineiro, seria o Brasil contra a Argentina. Por isso que eu usei o termo contra os caras, enfim. Mas o Matheus Vital, ele muda radicalmente o seu discurso. Um discurso que ele ouviu por parte do técnico do Corinthians e o deixou chateado, sim. Aí ele fala, mas ele colocou de forma maldosa. E quando você fala que o Carille não conversou com você, Matheus Vital? Aí o Carille chega na entrevista coletiva e fala, conversei sim. Porque aí existe um hiato, existe uma diferença. Porque, querendo ou não, Flavinho, existe o termo conversar, existe o termo comunicar. Ele comunicou. Exato. Comunicar, Pascoal, falar, você tá fora do time, vou colocar o Sornosa no seu lugar. Isso que aconteceu. Exato. E jogador, muitas vezes, Pascoal, você é um cara que já viveu nos bastidores ali também, você sabe que jogador milindra. Jogador milindra. Porque o cara fala, pô, eu era titular, tô jogando bem. O cara tem uma autocrítica, ele sabe que ele tá contribuindo pro time. O cara fala, vai entrar o outro no teu lugar? Só comunicando assim, sem chegar e falar, Matheus, senta aí, eu sei que você é um cara importante, você tem contribuído muito. Existem justificativas. O Carille, Pascoal, eu acho que ele tá errando na dose. Tá errando na dose. Tá perdendo a mão? De forma desnecessária, ele tá tentando mostrar a autoridade dele. Inclusive nessa declaração que ele dá do Matheus Vital. O Matheus Vital ficou chateado. Que bom que ele ficou chateado. Que bom. Debochado, irônico, ridículo. Caramba. Porque o negócio é o seguinte, ele poderia ter usado da seguinte forma, Sormani. Olha, meu time é qualificado, eu posso contar com o jogador A, B, C ou D. Acho que todos os jogadores lutam para serem titulares aqui no meu time. Então todos trabalham e querem brigar por esse espaço entre os 11 titulares. Ele não precisaria, de forma irônica e debochada, ter falado o que ele falou. Então, Carille, novamente você foi infeliz. Você, de maneira desnecessária, está tentando mostrar autoridade. E com isso você perde a mão. Se fosse, por exemplo, só para finalizar, Pascoal, com o Rafa, não é um garoto, porque é mais fácil você montar nas costas do moleque. Agora chega nas costas de um cobrão, eu duvido que você chegue lá pro Rafa e fala, tô escolhendo o Gabriel, senta no banco você. Será que você age da mesma forma? Eu sinceramente não acho. Porque treinador de futebol, ele sabe onde ele pisa, Pascoal. O campo do futebol, Pascoal, é um terreno minado, meu irmão.
Você pode pisar no morteiro ou você pode pisar numa granada. Ou numa mina. Cada um faz um estrago, parceiro. Então, quando você vai lidar com uma situação como essa, tem que ter uma certa cautela. O Carille é um cara que tem o respeito do elenco, Pascoal. O Carille é um cara que ele tem moral lá dentro, porque não é um cara que caiu de paraquedas ontem no clube. Ele tá lá desde 2008, trabalhando com o Mano, depois consequentemente... Tá bom, mano, já deu. Ó, o Jonatas tá falando. Por que o Pascoal não fala nada? Ele está acordado? Chama ele aí. Olha, você e o Flavinho hoje, hein? Nossa, não quer falar? Beleza. Vamos ouvir o Luxemburgo. Uma gritaria aqui, não vai falar. Olha só. Olha junto. O Sormani também não tá falando nada. Vai falar o quê? Tá louco pra cacete, né? Vamos ouvir o Vanderlei Luxemburgo. Não, agora você não vai. Luxemburgo. Agora você quer? 6 clubes dar uma palestra. E ele pegou um vídeo que ele fez com os árbitros sobre o lance de impedimento, a dúvida do lance de impedimento. E mostrou para os nossos jogadores lá o que caracteriza o impedimento ou não impedimento. E eu já tenho a imagem do VAR, já chegou para nós a imagem do VAR, que a mão do Wesley está em cima da linha vermelha. E na linha azul não tem nenhum jogador do Vasco da Gama na linha azul, nem na linha azul. Atrás da linha azul. E ele foi bem enfático, ele falou assim, o que caracteriza impedimento não é a mão, é os pés. Bom, se ele caracteriza isso e deu aula para os árbitros dele, esqueceu de dar para o Ricardo, esqueceu de dar para o Bandeira. Porque está lá caracterizado, vocês vão entrar lá, a imagem do VAR, e vocês vão ver o seguinte, que quem está na mão, a única coisa que está na linha vermelha é... O que você quer? Você vai fazer o programa? O cara, ele come castanha, não? Sinceramente, acho que não, Pascoal. Eu acho que o panetone dele não será trufado. O que você acha do Cuca no Corinthians? Negativo. Por quê? Processo. Processo. O futebol precisa respirar novos ares. O futebol precisa de técnicos inovadores. O pessoal, a produção me cobra aqui. Senhor Flávio Gomes, senhor Oswaldo Pascoal e senhor Felipe Facincani. Eu? Como folga hoje? Que está contando como folga o dia hoje. Eu estou falando aqui. Eu folga não. Aí senhor Fábio Sormani. Vamos ao WhatsApp. Protegendo ele, que vocês estão muito carola. Fala aí, vocês se encostaram os três aí. Agora, devolve o celular. Aí quando o Mano começa a falar, só o Mano fala, só ele fala. Você e ele estão com esquema. Vocês estão com esquema. Roubaram o celular dele. Aí devolve logo, porque é do meu Sormani. E aí, pessoal do Fox Sport. Boa tarde, eu me chamo Vinícius, sou daqui de Birigui. Feliz aniversário aí pro Pipo, parabéns. E eu concordo com o Benja, eu acho que esse assunto do VAR veio para acabar com o futebol, porque só um exemplo. Hoje é segunda-feira, tivemos uma rodada inteira de Campeonato Brasileiro e vocês gastaram 2 horas do programa só falando de arbitragem, um assunto muito chato. Valeu aí para todo mundo. É isso que eu falei, tá certinho. Um abraço lá pro rapaz de Birigui. Chato pra cacete. O que é chato, Benja? É chato, nós estamos aqui, são 2h30 quase. VAR, polêmica de arbitragem. Benja, você conduz o programa? Chato pra cacete. Peraí, eu quero saber o seguinte, vazou o áudio. Queimaram o Mancini no São Paulo, você pode falar alguma coisa ou não? Trairagem que teve no sacanagem. Pronto, as meninas acordaram. Sacanagem. Sacanagem é o rapaz de Birigui. Na cara larga. Um abraço sem camisa. Isso. Abraço isso é de... Põe o áudio antes, põe o áudio aí. Pode ser chamado de trairagem. Põe o áudio aí pro Pascoal e pro Pipa acordar aí. Vamos lá. Por que eu saí, Boleirão? Porque eu fui efetivado no cargo, aí 4... Bom, são duas coisas a respeito desse assunto. Primeiro, isso é uma trairagem que é feita no futebol. Trairagem é você trair alguém. Trair. Eu acho que isso tem que projecer. Põe aí. Vai projecer porque é a frase do ano. Não, peraí. Eu acho que, olha... Eu não poderia... Não. Oscar Wilde agora da etimologia. Meu Deus do céu. Não. Eu acho que gente que tem a boca grande. Deveria... São 48 anos de jornalismo pro cara vir na televisão agora. Olha lá, qual que é? Você não tá podendo nem andar. Você tá com o espigão corrido, cara. Você tá torto. Você tá todo. A torre de Pisa aí tá te abraçando. Cuidado. Põe aí. Você tá com assim, tá na almofada? Peraí. É hérnia de disco ou outra coisa? É lombar ou é outra, hein? Descobrimos. Ô, produção. Não é hérnia de disco coisa nenhuma. É outro disco. É outro disco. Não, tá aqui. Almofada com furo. O que aconteceu?
Ô, produção, coloca aí do Pascoal, olha lá. Aqui, assim, eles são movidos a gracinhas, mas tudo bem. Porque no futebol, trair alguém... É trairagem. Se chama porque é do traíra do peixe e tal. Chama casamento também. Agora vai falar de peixe. Não é trairagem. Trair alguém é traição, não é trairagem. Sabendo conjugar o verbo já é uma grande coisa. Já é um grande trairagem, lógico que é, Pascoal. Do verbo trair. É você sacanear alguém, ludibriar alguém, enganar alguém, fazer por trás uma situação, mirabolar algo. Muito obrigado pela explicação. Professor Aurélio, muito obrigado pela explicação. Só para dizer o seguinte, o Raí não tem convicção de nada. Quem traiu? Essa que nós queremos. O Raí não tem personalidade para ser diretor de São Paulo. A traição parte, genericamente, da direção do São Paulo. Especificamente do Raí. O Raí é da direção do São Paulo. Especificamente do Raí. O Raí não pode assumir o compromisso de ter um treinador do sábado e vira a sugestão do empresário. O problema maior aí, Pascoal, é o Leco. Essa sugestão ser levada... O problema maior é o Leco. Ele e o Pássaro. O Pássaro leva a sugestão, chama os jogadores, o que vocês acham disso? E o Raí foi traído. Contrataram um diretor de futebol para jogar. Foi aquilo que eu falei. Entrega o time pro Daniel Alves treinar. Não é possível. O Raí deve ter muito boleto para pagar. Porque o Mancini se sujeitar a tudo isso... O Mancini teve a dignidade de pegar o boné dele e ir embora. Exato. Agora, tem gente dizendo que foi trairagem do Daniel Alves. A gente não sabe. Ah, bom. Uma coisa é o jogador voluntariamente bater na porta do presidente. Ó, escuta, não coloca o Mancini. Coloca o Fernando Diniz. Isso é uma situação. A outra situação é o Leco chamar as lideranças do grupo... E apresentar a ideia. O que vocês acham? Nós estamos pensando nisso. Aí eles dão com o Flavinho. Eu acho que o grande problema aí, mais uma vez, foi do Leco. Mais uma vez. Ele traiu o Raí e, por consequência, ele acabou traindo o Mancini. Claro. E tinha sido efetivado pelo... Eu, se fosse o Raí, se não tiver boleto para pagar, eu ia embora. Mas o Mancini fez isso. Eu ia embora. O Mancini podia ter engolido e ele engoliu. Falou, tchau, vai embora. Olha, o que o Raí engole de sapo no São Paulo é uma coisa impressionante. Isso me chama atenção. Por que é, né? Escuta, exato. Escuta, os caras não têm amor próprio. Não é possível, gente. É toda hora acontecendo isso. O cara é o último a saber. O cara é confrontado nas decisões dele. Ele fala A, o presidente fala assim, não, eu quero B. Então, para que foi contratado? Quem dirige o São Paulo? São Paulo sempre foi assim. São Paulo sempre foi assim. Só que antigamente, o nível dos dirigentes era outro. São Paulo sempre foi um clube de regime presidencial. Quem manda é o presidente, acabou. É ele que manda. Ponto. Sempre, desde da Lora, como é que é o... Antônio Leme Nunes Galvão. Antônio Nunes Leme Galvão. Desde essa época... Desde essa época, sempre foi assim. A gestão do Marcelo foi a mais flexível. A gestão do Marcelo foi mais flexível. Concordo com você. Mais flexível. O Marcelo era um gestor, mas ele tinha as vozes mais pesadas embaixo. Do Juvenal, a voz escanteada era do Leco e a outra voz ativa muito forte, que era a principal articulação, do Marco Aurélio Cunha. Era Teve o João Paulo também nessa. E o João Paulo, exatamente. Eram três. Era uma trinca abaixo do Marcelo que filtrava muita coisa para chegar na presidência. Hoje não. Tem mais Hoje vai tudo na mão do presidente, que é o único que não tem equilíbrio mesmo. O sábado. Pera. Mas você manda falar. Não, mas vocês estão dizendo assim. Vamos ouvir o Wagner Mancini, ouvindo da boca dele mesmo o que aconteceu, não de WhatsApp. Vamos ver. Houve sim um choque de opiniões a partir do momento em que o Cuca pediu demissão. A diretoria me comunicou que eu seria o treinador. Enquanto eu fui acompanhar o treinamento, alguns atletas conversaram com a diretoria. E a partir do momento em que eu entrei na sala da diretoria e já sem os atletas, eu fui informado de que havia uma dúvida no ar. Se a diretoria realmente ia bancar o que havia me dito momentos atrás ou se eles iriam para a contratação do Fernando Diniz, que era um pedido dos atletas, de alguns atletas, né? O que eu fiz naquele momento, é óbvio, eu me senti desprestigiado,
né? E disse à diretoria que eu daria a solução, que eu estaria saindo, porque eu não concordava com aquilo que estava sendo feito. Eu tenho mais de 30 anos de futebol e essa foi a primeira vez onde eu realmente me senti constrangido, desprestigiado, né? Então é óbvio que o peso existe, a gente sabe disso, e eu não vou aqui dizer que está certo ou errado. Acho que você é inteligente quando você escuta todas as áreas, é interessante quando você também quer saber o que as outras pessoas estão pensando, porém a decisão tem que ser sua. E curiosamente é um dos melhores amigos que eu tenho no futebol. Ele me chama até de padrinho, porque quando ele foi efetivado lá no Votorati, quem deu o aval para a sua contratação fui eu, então até hoje ele me chama de padrinho. A gente tem um carinho enorme um pelo outro, não existiria nenhum tipo de constrangimento, eu como coordenador e ele como técnico do São Paulo. Seria até um momento de felicidade, né? Então isso não está em questão. Ô Pascoal, se o cara é coordenador de futebol e o cara não é avisado, fez certo ele. Ele agiu corretamente. Agora, na versão do Mancini, os jogadores, enquanto ele foi dar o treino, entraram na sala do Raí e pediram a contratação do Diniz. Então, se isso aconteceu, se a linha do tempo é essa, ele sai para dar o treino, os jogadores entram para pedir um treinador. Trairagem. Aí é trairagem. Sacanagem. Aí é uma trairagem sem tamanho. O cara sai, vai dar o treino. Os jogadores entram e falam, a gente quer o Diniz. Há uma trairagem. Ele fez muito bem de sair. O diretor que aceita muito bem de sair. Agora o diretor não tem personalidade. Não tem personalidade. Gente, nesse momento o treinador é esse. Vamos analisar para o futuro. Agora é esse. Porque se o cara não tem personalidade para admitir isso, bota então o Daniel Alves para ser o treinador do time. É interessante que os caras que foram lá encher o saco para pedir treinador são os que não estão jogando nada. Daniel Alves não jogando nada, Hernanes não jogando nada, Pablo não jogando nada, ninguém jogando nada. E são os caras que hoje estão mandando no São Paulo. Então, Raí, faça um favor também. Peça para ir embora. Tem boleto, velho. Peça para ir embora. Porque você é bem-sucedido, você é um ídolo do São Paulo e você está manchando uma reputação que você construiu decentemente no campo como um atleta de exímia competência que você foi, dirigindo muito mal o clube. Ô, Pipo, os jogadores estão mandando nos clubes? Estão mandando, é lógico que estão mandando. O Fluminense, o Ganso mandou embora o Osório, ganhou a tarja de capitão. Tá tudo errado. No Cruzeiro, o Thiago Neves. No São Paulo, dá o terno pros caras. Dá o quê? Dá o terno pros caras ficarem ali à beira do campo. Tá enchendo o saco do treinador. No banco enche o saco. Quando joga, não joga nada. Não gosta do treinador, pega o terno e põe. Vai você então. Põe o Daniel Alves pra treinar. Já tá até na idade pra ser técnico. A culpa é de dirigente que aceita isso. Claro que sim. O Daniel Alves chegou ao que tá acontecendo com o São Paulo. O caso do Cruzeiro é um caso emblemático. Os jogadores foram chamados e foram perguntados. A gente tem a intenção de contratar o Rogério Ceni. O que vocês acham disso? Os caras, os cobras criadas, ótimo, excelente, pode trazer. Durou o quê? Um mês? 3 semanas? Não, mas só com relação ao Mancini... Não dura, cara. Só o silêncio dos jogadores me faz crer que o Mancini tem razão. E pelo pedido de demissão também, O negócio é o seguinte, vamos lá, por partes. No começo do ano, quando o Jardine não é mais técnico do São Paulo e até a chegada do Cuca, Pascoal, o próprio Mancini ele foi efetivado como técnico do São Paulo. Ele foi efetivado ali momentaneamente, ele era um interino, mas ganhou ali o status de técnico, tá certo? Tanto que quando chega o Cuca, ele ainda dirige junto com o Cuca aquele jogo contra o Palmeiras, salvo engano. E aí depois na final contra o Corinthians, aí já é o Cuca que comanda o São Paulo. Dali em diante até a queda dele. Eu não sei o que foi conversado com o Mancini. Talvez possa ter sido posto pela diretoria do São Paulo. Ó, o Cuca caiu, precisamos de um técnico agora aí de imediato para substituí-lo. Você já está aqui no clube, já quebrou esse galho no começo do ano. Top! Ele, vocês lembram muito bem, ele falou no começo do ano, falou, eu não quero ser treinador, falou, eu quero ser coordenador, mas naquele momento, aquele curto espaço de tempo que o São Paulo estava buscando outro técnico, ele aceitou o desafio e o São Paulo passou a jogar bem nas mãos dele. Então eu não sei se ele seria de fato efetivado. Uma entrevista do Raí
Teve entrevista do Raí. Comentou que 2 horas antes. Ele falou que o Mancini seria o técnico. O Raí afirmou que o Mancini seria o técnico. Então, o que foi acertado entre o São Paulo e o Mancini é que mas o negócio, mano... O interino também é técnico. Mas a declaração, o que eu me lembro do Raí não foi, olha, ele vai ser interino até a gente contratar. Não, ele vai ser o treinador. Mas o que tá pegando, não acho que é esse lance de ele ser interino ou não. O que tá pegando é que ele, como ser coordenador... não estava sabendo, e os jogadores foram lá e ele também não foi avisado. Então, mas é que tá. A questão que fica, Benja, é o Raí. Vamos lá, falar a respeito do Raí. O Raí sabia que haveria a contratação de um novo técnico? Para ele anunciar, para ele falar na coletiva que o técnico seria o Mancini, claro que não. É porque ele também não sabia. Ou o negócio aconteceu depois. Então, exato, mas é que tá. A ordem cronológica dos fatos aí, eu acho que ela é muito importante, Benja, porque até o exato momento que ele foi colocado como técnico do São Paulo, não existiu o acordo formal com o Fernando Diniz. Não. Então, tem que distância. Agora, se Leco e Pássaro decidiram quem seria o novo técnico do São Paulo, sem a presença do Raí, aí sim é um agravante. Mas o Raí mas ele tá mais na coletiva do a ordem cronológica aqui, deixa eu te falar, não tem nada a ver. Como não? Vou te explicar por quê. Gente... O Raí participou da reunião que definiu o Diniz como técnico do São Paulo, ou não? A partir do momento que o cara vai para uma reunião e já fala, se tivesse o o Fernando Diniz, estavam sabendo. Ele não foi contratado 45 minutos depois da... Até porque... Sinceramente, não sei, Surmano. Sinceramente, não sei, cara. Tá passando um pano pro Raí aí. Você tem que discutir o salário, você tem que discutir o planejamento. Fernando estava sem trabalhar, ele pegou uma oportunidade agora como São Paulo. Então, eu sou o Raí, diretor de futebol. Oswaldo Pascoal da Fox, pergunta pra mim quem dirige o time domingo. Me diz uma coisa, quem será o treinador do São Paulo para o encontro contra o Flamengo no fim de semana? Olha, Oswaldo Pascoal, o seguinte, o Cuca acabou de pedir demissão, foi uma coisa que nos surpreendeu. Nós vamos nos reunir hoje ainda e vamos analisar e ver o que aconteceu. Ponto. De início, quem dá o treino Não. O treino, não precisa falar nada. Nós vamos nos reunir depois, junto com o presidente, com o diretor, com o fulano, e vamos decidir em conjunto o que fazer. Pô, mas e o técnico? A impressão que dá... Vamos falar amanhã. Ponto. A minha pergunta é se o Raí não virou uma rainha da Inglaterra, gente. Claro, exatamente. A impressão que dá é essa. Que fecharam com o Mancini, beleza, fechado com o Mancini. Os jogadores foram até lá, isso é impressão, não é fato. É impressão minha. Os jogadores foram até o Leco e falaram assim, escuta, não dá. É fato. O Mancini não dá. É fato. É fato. É isso que aconteceu. Aí... caiu a casa. Porque o Raí já tinha anunciado a efetivação. É isso que eu tô querendo. Porque se o Raí... Exato, a minha pergunta é essa. Se o Raí hoje é uma rainha da Inglaterra na diretoria do São Paulo, ele teoricamente não foi consultado. Todo mundo sabe aqui nessa mesa, gente, então, o nome forte do São Paulo hoje é o Pássaro. Viu, mano? Ele não foi nem consultado, ele foi comunicado. E aí ele também não falou nada pro Mancini, aí o Mancini... Porque na situação do Aguirre... Nós queremos o Diniz, liga lá pra ele e resolve. Porque vocês vão se lembrar, na situação do Aguirre, o Raí, ele não estava 100% convicto de que o Aguirre deveria ser demitido. O Raí, ele comprou uma briga que era do Leco. O Leco não queria o Aguirre. E o Raí, ele foi testa de ferro ali, Pascoal. Eu, sinceramente, acho o Raí hoje, como um dirigente, um cara muito fraco no cargo. Muito fraco, muito fraco. Porém, nessas circunstâncias, eu não posso afirmar que ele não tenha sido comunicado ou consultado ou algo do tipo. Ô, Pipo, o Daniel Alves era pra ter sido... O Gabigol era pra ter sido expulso? Claro que sim. Claro que sim. Entrada maldosa demais. Veio por cima, pisou, cartão vermelho na hora. Dá pra botar o lance aí pra gente ver? Repare no lance, ó. Na hora. Desproporcional no lance. Aí alguém avisa na orelha dele que quem deu a entrada, ó, ele vai dar o cartão pro Daniel. Tá vendo ali, ó? Aí alguém fala pra ele, não, calma verdade, eu não tinha reparado nisso. Calma aí que nós vamos ver aqui. Aí ele vai ver que tem um pisão. E quem informou ainda informou errado. Tinha que informar que era cartão vermelho. Porque se é o Felipe Melo que faz um negócio desse, ele tem que sair no camburão. Não foi isso que disse o presidente do Flamengo? Era pra ter sido expulso. É pra sair no camburão. É expulsão. Essa entrada também é de camburão. Essa também é de camburão. E são companheiros de seleção brasileira. Vão se encontrar na seleção brasileira agora. É expulsão clara. Não tem. Agora o árbitro vem com o cartão amarelo para dar pro Daniel Alves e ser avisado que não era pro Daniel, era pro Gabigol. Perdão. Como diz o Benjamin, parei.
Parei. É convicção zero. Árbitro caseiro. Convicção zero de apitar jogo de futebol. Mas eu não tinha prestado atenção nisso que você falou, é verdade. Ele vai para dar o cartão amarelo. Isso é o olhar de quem foi repórter 40 anos, sabe o que está acontecendo? Roque Jano, você quer chamar a gente, todo mundo aqui de chucro? Não, desculpa, não é isso. Me perdoe se vocês entenderam assim. Não, entendi isso assim, até mais grave. Você vai rachar o time. Não vou rachar nada. Você tá dando uma de Carille. Não, você tá rachando o time. Oswaldo Carille. Vocês têm o mesmo tempo que eu fazendo isso. Você fala 40 anos, aí você desqualifica o Sormani, você falou só porque o Flavinho só entende de motor, não é verdade, não é verdade. Agora você deu só para dizer o seguinte, isso, eu tenho isso muito aguçado, porque eu passava o jogo, vendo o jogo do lado do campo atrás do gol, e prestava atenção em tudo. E uma fração, você tem que prestar atenção em tudo. Se você der um vacilo, conversar com alguém do lado, você perdeu. Você concorda com o Jesus, que ele falou que São Paulo reclamou do time de São Paulo? Fez muita falta. O jogo Flamengo Internacional, quem fez mais falta? 17 faltas do Flamengo, 4 faltas no Internacional. Conversa pra boi dormir. É outro que tá com conversinha fiada. Vamos ouvir o Jorge. Não conseguiu ganhar o jogo porque o São Paulo parou o Flamengo, tirou a velocidade do jogo, impediu a progressão do Flamengo. É só isso. Ele ainda errou que tirou os dois laterais, não teve influência pelo lado do campo. É só pra explicar. Só isso. Engraçado, seu Pascoal, é o seguinte. Corinthians vai jogar lá com 11 caras atrás. Aí, brincadeira, ridículo. Carille, jogando igual time pequeno, isso é uma vergonha. Olha aí, não dá um chute no gol, Carille. São Paulo vai com 11 caras atrás. Parabéns, São Paulo, tirou vai dormir. Parabéns? Você elogiou. Ele não elogiou? Eu tô dizendo o que aconteceu. Ele não elogiou? Não. Tirou o volume, tirou a força. O que aconteceu no jogo. São Paulo tirou a velocidade. O forte do Flamengo é o contra-ataque. A jogada em velocidade, a saída dos laterais. O Flamengo tirou isso, o São Paulo tirou isso. O Flamengo também não jogou nada. Para com uma história pra dormir. Peraí, só deixa eu contar. Conversa pra boi dormir. Fica com essas conversinhas. E não tô falando nada contra o Flamengo, eu tô dizendo que o São Paulo é que parou. Pascoal, o Corinthians foi jogar lá contra o Juventude. Não dá um chute a gol, isso não é o Corinthians, o treinador é muito fraco. Pascoal, sábado, São Paulo 0, Flamengo 0 no Maracanã. O que você achou, Pascoal? Uma aula de futebol do São Paulo. Mas o São Paulo chutou no gol. O São Paulo tirou a fluência. Mas não chutou no gol. Tirou os defendeu. As jogadas pelo lado. Para aquele momento. Mudou o treinador, mudou característica de jogo. Fernando Diniz acabou de chegar. Cada coisa tem que ser colocada no seu devido lugar. Isso é uma bobagem. Cada coisa dentro, como diz aquele outro rapaz, cada coisa dentro da sua gaveta. Não é? Cada coisa dentro da sua gaveta. Chega, Pascoal. O São Paulo tinha aquilo pra fazer naquele momento. Você provoca, agora aguenta. O Flamengo entrou com um time que não conseguiu ter velocidade. Ponto. Culpa de quem? De quem escalou o Flamengo. Culpa de quem? De quem escalou o São Paulo, que tirou a velocidade. Gente do céu, o São Paulo joga na retranca, é lindo, o Corinthians joga na retranca, é ridículo. Não é lindo, é o que tinha para aquele momento. Que ainda estava no Campeonato da Arábia Saudita. A equipa do São Paulo é uma equipa que tem bons jogadores, mas não precisa de fazer tanto antijogo. Ô, Sormani, o que ele quis dizer que falou que parecia campeonato lá na Arábia Saudita? O jogo parou muito, o adversário fez muitas faltas, ele até mencionou que a máquina entrou em campo 5 vezes, etc e tal. Agora, eu tô pegando aqui a estatística do jogo. Flamengo 0, São Paulo 0. Você pega a estatística do jogo aqui. O São Paulo teve 39% de posse de bola, o Flamengo teve 61%. Certo? O Flamengo fez 20 faltas e o São Paulo fez 27. Se o Flamengo teve mais posse de bola e fez 20 faltas, é sinal que, proporcionalmente, ele fez mais faltas que o São Paulo. Mais faltas por minuto. Exatamente. Então ele tá reclamando o quê? E o Pascoal lembrou bem, no jogo contra o Internacional, nos 3-1, que teve expulsão lá, viralizando aí, aquilo separa o jogo. Óbvio. Agora, parar o jogo porque o cara tá com cãibra, companheiro, se prepara melhor. Venha melhor preparado pro próximo jogo, que você não vai ter cãibra. Uma banana, treine mais, durma bastante, repouse, cuide do corpo. Eu não pararia. E o aí eu concordo com ele. De campo e entra e se joga pro árbitro. Exatamente. Preparar. A cartão. Miguel. Cartão. Ele tem que dar cartão. Então é isso que está irritando o Jorge Jesus e eu concordo com ele. Essa... É antijogo. É o antijogo e a arbitragem aqui no Brasil. Conivente. É conivente. Em relação ao que o São Paulo fez, ele está reclamando, o São Paulo ficou o tempo inteiro atrás, concordo com o Pascoal. Para aquele momento, para um jogo só, sem técnico,
era o que tinha para fazer. Não dava para jogar de igual para igual com o Flamengo, porque, primeiro, o Fernando Diniz não conhece o time do São Paulo. Segundo, ele não pôde implementar nada do seu sistema no São Paulo, que ele treinou amanhã de sexta-feira. Ô, Pipo, você que cuida dos assuntos aqui mais aleatórios, de fofocas e coisas fúteis, quem é que pagou? Quem é que mandou botar a placa no campo? Hoje tem gol do Gabigol. Tinha uma placa publicitária. É que tá escrito Catimba. Não sei se é uma marca ou o que Ah, é uma marca? É uma marca. Porque lá no canto da direita, lá, não é nesse canto aqui, no outro lado, tá escrito lá, hoje tem gol do Gabigol. Porque a placa... Aquilo não é legal, né? Por mais que... Eu acho que põe uma pressão no Gabigol desnecessária. Eu não sou adepto à fofoca. Esse tipo de assunto... Eu não... Baixonará. Agora... Tira isso. Sei lá, cada marca tem o seu direito. Se a marca pagou. Ah, é uma marca? Eu não sabia. Não, pode ser uma marca, pode ser um perfil, não sei também. Pode ser. A gente não pessoa sabe. Tem a pessoa. Sabia o que era. Bom, você pode. Porque eu achei estranho, eu tava vendo o jogo e falei, tem uma placa. Mas é nesse lado aí, então, ali um pouquinho. Vai abrir um pouquinho mais. Pega mal aqui. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma placa ou de uma cartolina na mão de um torcedor? Eu acho que isso daí indifere. Se o Gabigol totalmente diferente. Não, negativo. Não, mas eu não tô falando que é o Gabigol. Levar. Não, sabe o que não pode? Legal é um nariz impedimento. Não, sabe que não pode? Ele pegou daqui bancada, é isso? É, exatamente. Isso não pode fazer. Aí motivou ao marketing dessa empresa aí comprar um espaço ali dentro e colocar. Tá todo mundo discutindo. Agora, a questão é, quem é Catimba? Ninguém sabe quem que é. Mas zicou ele, porque fazia todo jogo ele tava fazendo gol, não fez. Acabou não fazendo gol. Então, foi isso que aconteceu. A empresa aproveitou essa oportunidade pra mostrar o seu... Ele não fez, mas quase que o Arboleda fez contra, hein? O Arboleda. A gente tem que entender que o Flamengo merecia ganhar. A gente tem que entender que a publicidade... Não? E aliás, as placas no Campeonato Brasileiro... Esse lance aí tá... O Gabriel tá Arboleda. As placas, elas são padronizadas, né? No Campeonato Brasileiro, são cotas que você compra para... O Flamengo não merecia ganhar, Pipo? O Flamengo... mereceu, jogou muito mais. Felipe, Flamengo e Corinthians negociam as placas sozinhos, individuais. Não é pacote. Flamengo e Corinthians negociam as suas. Se informar melhor, hein? Os outros têm um pacote. O Flamengo e o Corinthians não. Eles previam receber mais dinheiro nessa temporada do que a passada, porque eles queriam negociar as placas. Num jogo de domingo, essas placas são afastadas e entram outras placas, elas ficam... Você pode olhar que nas placas de Flamengo e Corinthians, não são as mesmas placas de outros jogos. São placas que eles negociam. Corinthians e Palmeiras são cotas do campeonato. Olha, tudo bem. Então, se tem essa, eu não me atentava ao fato, tudo bem. Então, cada um põe o que quiser. Desde que não seja uma ofensa ao adversário, alguma coisa. Não custa nada se informar. Não, peço desculpa. Olha aqui, por favor. Tá eu sou uma pessoa que eu tenho humildade. Descobriu o que é catimba. Você fez aniversário, você ficou mais experiente. Agora nós vamos falar de um assunto que a gente quase nunca fala e é bom falar. Nós vamos ouvir agora Jorge Jesus e Renato Gaúcho falando sobre o jogo de quarta. Jesus. Quase que a gente não falou isso, hein? Flamengo e Grêmio, você vai acompanhar aqui no Fox Sports, Fox Sports 1, Fox Sports 2. Rapaz, nós vamos arrebentar na quarta-feira. Vamos lá, vamos ouvir, mano. Bora. Vai ser uma equipa que vai dividir o jogo. Raramente nós não estamos habituados. Nós estamos habituados a comandar o jogo durante a maior parte do tempo e o adversário de vez em quando irá à nossa baliza. Com este jogo, quarta-feira, não vai acontecer. E, portanto, vamos estar preparados para esses momentos do jogo e também poder dar resposta quando a equipa tiver bola, porque aí também somos uma equipa muito forte. É surpreendente, né? Um clube como o Flamengo, como fez grandes times sempre com essa torcida aí, depois de 35 anos o Flamengo chegando numa semifinal e está chegando merecidamente. Você falou em termos de experiência, em termos de time cascudo. O Grêmio está acostumado às decisões. O Flamengo também está. Só que o Flamengo tem uma grande vantagem. O Flamengo buscou os melhores. Eu falei outro dia na entrevista e volto a repetir. Se hoje você fizer um amistoso com a seleção brasileira contra o time do Flamengo, é jogo duríssimo. Se você pegar o time do Flamengo, tem 7, 8 jogadores a nível de seleção. Os que não são nível de seleção brasileira, seleção de outros países. O Jesus está fazendo um grande trabalho. O Flamengo chegou merecidamente. E gastou, contratou bem, fez um grande elenco, justamente para chegar. Então está de parabéns a diretoria do Flamengo, está de parabéns os jogadores do Flamengo, o Jesus, por terem chegado na semifinal, mas o Grêmio também está de parabéns, a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, porque o Grêmio, sem gastar, mais uma vez está numa semifinal. Quem é o favorito? Eu não vou ficar aqui jogando conversa fora. Favorito pelo elenco que tem é o Flamengo, pelo que ele gastou. É o Flamengo que vai passar? Bom, aí é outra história.
Entendeu? Vai ser um grande jogo de 180 minutos, duas equipes que buscam gol, que buscam as vitórias, tanto o Grêmio como o Flamengo pode ter certeza que não vão mudar sua maneira de jogar. E eu acho que quem ganha tudo isso aí são vocês da imprensa, os torcedores do Grêmio, os torcedores do Flamengo e os torcedores de outros grandes clubes, porque vão ver duas equipes que buscam um gol. Infelizmente, só uma vai passar. Poderia ter sido, né, uma final de Libertadores, mas o homem lá de cima não quis, então apenas uma equipe vai passar, mas pode ter certeza que qualquer uma das equipes que passar, o futebol brasileiro vai estar muito bem representado pelo que as equipes vêm fazendo nas competições. Olha, o Sormani, como diria o nosso querido Pipo, ele fala menos polêmicas, né? E seja. Eu queria falar o seguinte. Passe. O Renato Gaúcho é muito esperto, né? Ele é muito esperto. Agora, você não pode entrar na dele. Você tinha um político aqui no Brasil, não vou citar o nome, aqui não vai o cara. O Dorico Paraguaçu. Ele citava um monte de número e as pessoas chegavam para a entrevista despreparadas e engoliam tudo que a pessoa falava, que o político falava. Sabe quem fazia isso? Quem falou para mim, eu te juro por Deus, morreu. Quem me falou isso uma vez foi Eduardo José Fará, presidente da federação. Eu estava com ele uma vez, ele contando lá uns números, umas médias de público, de Araçatuba e Matonense, Ituano e Santo André. Aí eu perguntei para ele, falei, pô, presidente, mas 8 mil, 7 mil e poucas pessoas no jogo? Meu, ninguém sabe. Quem vai discutir? Hoje em dia não. Hoje em dia isso aí tá tudo matado. Falou para mim uma vez. Agora, ele fala que o Flamengo é uma seleção. O Grêmio também é. Meu Deus. O Jeromel disputou a Copa do Mundo. O Jeromel é dúvida, hein? Hã? Jeromel é dúvida. Sim. O Jeromel disputou a Copa do Mundo. O Kahneman tá toda hora sendo chamado 5. Tem Tardelli. Tem sim. Tem o Tardelli que já passou pela seleção. Experiente. Tem 5. Então, além de ter o mesmo número de jogadores do Flamengo, em termos de seleção, o Grêmio leva uma vantagem em relação ao Flamengo. Esse time está na mão do Renato Gaúcho há 3 temporadas. E o Flamengo está na mão do Jorge Jesus há 3 meses. Olha a diferença. Então não vem com essa balela, com essa conversa fiada aí, Renato. Porque a mim você não engana. Você pode enganar outras pessoas. Mas quando você fala... Porque eu gosto de citar o Renato Gaúcho, que ele faz a gente pensar. Porque tem treinador, tem personalidade. Pessoas que falam, você nem liga. O Renato não. O Renato te faz pensar. Eu gosto de ouvir entrevista do Renato, porque ele me faz pensar. Quando ele falou essa história aí do Flamengo, ter tantos e o Grêmio é um coitadinho, eu falei assim, não, pera um pouquinho, deixa eu pensar no assunto. Não, tem o Jeromel, tem o Kahneman, tem o Matheus Henrique, tem o Jean-Pierre, tem o Cebolinha, que ele mesmo falou outro dia aqui, aqui não, para todo mundo, que é o melhor atacante do Brasil. O melhor atacante do Brasil, segundo o Renato Gaúcho, joga no Grêmio. Mas sabe o que pesa contra, Sormani? É o fato do elenco, cara. Porque, por exemplo, o Grêmio, ele perdeu o Léo Gomes. Por mais que você tenha o Léo Moura ali, que pode estar suprindo... O Moura não foi... Então, mas é um cara que não está realmente repondo à altura, ao mesmo nível. Por exemplo, não vai jogar, talvez, o Jeromel. O Jeromel é dúvida para essa partida. No segundo jogo, talvez, jogue. Então, mas para o primeiro agora, ele é dúvida. Ele está treinando, então, entre o David Braz. Mas, com todo respeito ao David Braz, que não tem jogado mal, mas o Jeromel é um cara que está um degrau acima. Aí você tem lá, por exemplo, o Alisson, é outro jogador que virou dúvida. Mas de qualquer maneira. Então, mas o Alisson é outro jogador que virou dúvida. O próprio Jean-Pierre, ele teve uma lesão, ele não joga essa primeira partida. É dúvida para a segunda. Então, só para falar em cima disso, mas o Jean-Pierre é um cara que já estava... Na minha opinião, o David Braz, que é reserva no Grêmio, é melhor que os 2 zagueiros do Flamengo. Na minha opinião. A opinião é minha. Mais que o Pablo Mari e o Rodrigo Caio? Eu acho. Não acho. Eu acho que a dupla titular do Grêmio é melhor. Quase todos os jogos do Flamengo. O David Braz não. Fez 2 pênaltis, fez um pênalti contra o Cruzeiro, tudo bem. Não foi, também achei que não foi, mas era ele que estava na jogada. Fez um pênalti contra o Guerreiro e no lance que origina o gol do Internacional contra o Flamengo no Maracanã, ele falha gravemente. Mas o ano dele é espetacular. Sim, ele tá jogando bem, mereceu, tá na seleção, etc e tal. Mas ele teve uma queda de rendimento. E eu gosto muito do futebol do Braz. Eu gosto. Não, eu gosto, eu acho bom zagueiro também, mas é que os 2 zagueiros do Flamengo, por mais que o Rodrigo Caio tenha falhado realmente nesse jogo, aquele pênalti do Pedro Rocha eu não vou colocar na conta do Rodrigo Caio, porque eu achei que não foi.
O árbitro ali errou. Ele estava mal posicionado e Sabarado caiu. Então, mas... Foi uma falha, mas o pênalti não foi, concordo com você. Agora, aí, nesse último jogo ali, de fato, ele falhou. O Plamari voltou a falhar de novo agora no jogo. Lembra contra o Internacional? O Anthony se Internacional estava 2-0 pro Flamengo. Ele perde uma bola que se o Nico Lopes acerta o gol, ele teria 2-1. O Flamengo iria para Porto Alegre com 2-1. E nesse jogo contra o São Paulo, ele voltou a ter uma falha semelhante. Em cima de uma jogada do Anthony. O Anthony pegou a bola e o Anthony sai na frente do gol lá. E o Diego faz uma tremenda defesa. Sim. Mas eu acho que, em termos de elenco, Sormani, eu acho que o Flamengo, quando ele perde uma peça, ele consegue repor com mais qualidade do que o Grêmio. Por mais que você tenha, por exemplo, o Luan. Rodinei. Não, mas é que tá. Aí foi uma opção, não era lesão. Os dois jogadores foram poupados. Sim, mas não é altura, mano. Mas é que tá, Sormani. O Flamengo, ele tá realmente numa condição que ele tem hoje. Por exemplo, o Diego, que era titular do time do Flamengo. Ele saiu. O Flamengo continuou jogando. É um time... O Flamengo trouxe o Gerson. Então, mas é que tá. O Flamengo é um time que tem muita qualidade na parte ofensiva. Na parte defensiva, se ele perde algum jogador ali, que seja uma referência, ou Rafinha, ou Felipe Luiz, eles farão falta, claro. Pires da Mota não tá no mesmo nível dos dois volantes. Mas eu concordo, mas é que tá, Pascoal, o time do Flamengo é mais encaixado hoje. Eu não acho que os dois elencos são... Eu acho que o futebol apresentado dos dois se assemelham, mas o elenco do Flamengo leva vantagem. Os times são muito bons. O time do Flamengo tem peças mais decisivas, tem mais recursos em relação ao lado individual, que, por outro lado, o lado coletivo do Grêmio é muito bom. Mas se você pega os dois times nas opções de banco, se equivalem. O banco do Flamengo hoje não é um banco supra-sumo. Não, é verdade. Ó, vamos escalar o time reserva do Flamengo? Vai, o César, Rodinei, você tem Berril de um lado, Vitinho do outro. Centralizado você não tem ninguém. Não, o reserva, o reserva do Gabriel é o Lincoln. Não acho grande coisa também, não. O time titular do Flamengo é muito bom. O time titular do Flamengo é espetacular. Mas as peças... Ele tem que trocar muita gente. Tanto é que no jogo de sábado, ele teve que recorrer ao Rafinha, ao Felipe Luiz e ao Gerson. Porque o time não estava jogando. Os que não começaram o jogo, ele botou na partida exatamente porque perdeu força. O time perdeu o equilíbrio, perdeu condições. Tem Renier, que é futuro. O Renier é uma grande... o Renier é que nem o Lincoln. Eu falei aqui aquela vez. É a história do Gabriel. Se eu fosse o Flamengo, eu colocaria o Lincoln no negócio e traria o Gabriel. Os caras, é o Lincoln, blá, blá, blá. O Renier é a mesma coisa, velho. Você não sabe se vai virar. Você não sabe se vai virar. Eu, se fosse o Flamengo, faria um negócio com a Inter de Milão, envolvendo o Gabriel, colocando o Renier. Claro, também acho. Fica com uma pedaço. Uma realidade você vai jogar jovem. quem de centroavante? Não é que você tá dando um moleque de 17 pra pegar um cara de 33. Tá pegando um moleque de 22. Você preferia pegar um de 18 ou de 33? Jogador de futebol para contratação? Não, eu contrataria, porque você quer me induzir a um verbo besta pra você fazer uma piada, não vai conseguir. Ai, como ele é inteligentinho. Ai, pai, para, pai. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo, a gente volta... Murilo pirou lá em cima. Murilo lá embaixo. E tem uma matéria aí que o Flavinho também tá pirando. O Flavinho tá num momento incrível da vida dele. O Flavinho pegou uma bifurcação, ele parou o carro, ele tá 4 horas e meia nessa bifurcação. Não decidiu? Não sabe se vai pra cá ou se vai pra cá. Mas quais são os lados? Não, idiota, direita e esquerda. Quais são os lados? Não. Vamos pro intervalo, quais são os lados, Pascoal? Quais são as opções? Não, pode ser é uma bifurcação, cara, ou vai pra direita ou ele vai pra esquerda. Mas o que tem na placa, Vamos pro intervalo. Pode ser a placa pra baixo. Quais são os lados de um círculo? É duro pra explicar, gente. Gente, mas olha, o Flavinho tem razão, é chucro. Eu vou te explicar no intervalo. Nós vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho com mais Fox Sports Rádio. Desse gênio, Albert Einstein da Crônica Esportiva, Felipe Facincani, a gente já volta. Pode ser a placa pro Rio, pra São Paulo, você tem o lado da placa. Você escolher. A dele pode ser. Quero ser bobo, quero ser legal, tem várias. Que lado você prefere? De ladinho.